Olá pessoal, tudo bem? Aulinha de História do primeiro ano, dando sequência ao último vídeo da semana passada, que a gente começou a falar ali do período feudal, e eu disse a vocês que nós iríamos até o Renascimento, dividindo em duas aulas, né? Semana passada falamos ali do período feudal, de tudo que aconteceu ali na Europa naquele momento, né? Pós queda do Império Romano, e paramos no absolutismo, né? Do grande poder dos reis. Hoje a gente vai entender como já com os estados formados, como os reinos europeus já se tornaram países, esses países vão tocar a sua vida e nós vamos entender essa transição entre período medieval e Idade Moderna com a chegada do Renascimento. Vamos lá então? Vamos seguir. Nós vamos começar falando, pessoal, da Europa no século XV. A Europa no século XV, ainda sob o grande poder dos reis, passa por uma crise financeira de grandes proporções, tá? Dificuldade de manter a riqueza dos reinos em alta. Como encontrar uma solução para isso? A solução foi encontrada no Oriente, que era o quê? Buscar no Oriente produtos que pudessem ser comercializados na Europa e com isso encher novamente os cofres dos países europeus, tá? O que encontravam no Oriente, pessoal? Pedras preciosas principalmente e especiarias que você conhece, cravo, canela, noz moscada, enfim, produtos que hoje não tem praticamente valor algum, mas que na época tinham alto valor financeiro porque eram utilizados para conservar alimentos, para disfarçar até o mau cheiro nas feiras ali da venda de produtos, até porque não tinha uma outra solução para isso. Então as especiarias tinham uma grande importância nesse cenário aí. Por isso, claro, o seu valor era muito alto. Feito isso, os europeus começam a navegar uma grande quantidade de barcos da Europa para o Oriente através do mar Mediterrâneo, buscando essas especiarias, tá? Passavam ali por Veneza, por Gênova e iam até o Oriente. Até aí, ótimo, excelente. O problema, pessoal, é que num determinado momento, parte dessa rota por onde eles circundavam ali foi dominada pelos árabes. Os árabes conquistaram aquela região e começaram a cobrar impostos de todos os navios que por ali passavam. Mas tudo bem, não teria problema algum pagar. O problema é que, claro, o pagamento de imposto implicava diretamente no lucro, né, dos países europeus no comércio de especiarias. Querendo fugir desse lucro, desse prejuízo, né, desses impostos, a solução encontrada foi: novas rotas deveriam ser encontradas. Nós temos que sair do mar Mediterrâneo e navegar por outros lugares. A princípio, uma solução simples, pega um navio e vai. O problema é que se esbarravam em duas situações, pessoal. A primeira, mitos eram falados na Europa sobre o que pudesse acontecer para quem saísse daquela região ali. Monstros marinhos, barcos sendo afundados sem explicação alguma, mas principalmente, pessoal, que o europeu naquele momento acreditava que a Terra era quadrada, exatamente, que a Terra era quadrada, e que se navegasse muito distante de onde eles conheciam, eles poderiam cair em um determinado buraco. Parece engraçado, analisando hoje, mas século XV essa era a visão. Então encontrar rotas alternativas eram situações difíceis numa questão de medo, né, de sair daquilo ali. Mas a necessidade e ávida por mais lucros, os países europeus vão sim tentar essas novas rotas, tá? Com isso, nós vamos ter o surgimento das grandes navegações que eu vou explicar a partir de agora. E quem vai dar o pontapé inicial nisso? Portugal e Espanha. Por isso eu quero que vocês prestem bastante atenção no nome desses dois países, que eles vão ter uma grande importância para nós aqui também, e eu vou contar na sequência. Pessoal, esse mapa aí, ó, é o mapa que os europeus do século XV utilizavam para chegar nas Índias, ó, no Oriente. Ó. Eles saíam aqui, né, da Europa e circundavam por aqui, ó, pelo mar Mediterrâneo, tá vendo aqui, ó? Paravam na Índia, paravam no Japão e na China, ou até faziam uma rota muitas vezes por solo, né? Mas a maioria das rotas era feita por mar, passando aqui pelo mar Mediterrâneo, aonde os árabes
controlavam o comércio, cobravam impostos, né? Então, tínhamos que fugir dessa situação, por isso a necessidade de explorar novos caminhos, e aí Portugal e Espanha, tá, vão dar esse pontapé inicial. Mas eu acho que mais a gente pode destacar mais Portugal, tá, pessoal? Portugal vai fundar uma escola de navegação, que é a Escola de Sagres. Portugal vai desenvolver a bússola. Desenvolver não, porque isso é uma coisa chinesa, né? Mas vai trazer e aperfeiçoar a bússola, vai aperfeiçoar o astrolábio, mecanismos, né, que vão auxiliar os navegadores nas suas navegações, né? Então a Escola de Sagres era uma escola que formava navegadores, tudo isso com o objetivo de buscar as especiarias por novas rotas que deveriam ser encontradas, tá? E é exatamente assim que a gente vai tentar entender como que Portugal deu esse pontapé inicial, como que Portugal mostrou ao mundo como ele era capaz. Portugal, então, vai além mar, sai do mar Mediterrâneo e busca novos caminhos. Primeiro destaque português, nós vamos destacar a conquista da cidade de Ceuta, que era um entreposto comercial importante. Portugal, então, conquista essa região em 1415 e ali começa a negociar os seus comércios ali, né? Seria como se fosse uma parada para os navios buscarem as especiarias nas Índias, tá? Mas o que mais merece destaque, claro, é o contorno da África. Por quê, pessoal? Porque o contorno da África vai ser a primeira grande rota encontrada por alguém, tá? Fora o mar Mediterrâneo, depois de que o comércio das especiarias se tornou uma prática, tá? O que era o contorno da África? 1488, Bartolomeu Dias, tá? O navegador Bartolomeu Dias contornou o Cabo das Tormentas, eu vou explicar numa foto para vocês já, que depois que ele contornou, esse local, né, essa passagem, foi mudada para Cabo da Boa Esperança. Deixa eu explicar melhor, pessoal. Existia uma região, eu vou para o mapa aqui, eu vou explicando para vocês. Olha aqui, ó. Aqui está Lisboa, estão vendo aqui? E aí sai aqui, ó, o Bartolomeu Dias, ele vem pela África, ele passa aqui por baixo e chega onde, ó? Lá nas Índias. Aonde antes era feito por aqui, ó, tá vendo? Era feito por aqui. Claro, ficou mais longe, né? Mas fugíamos dos árabes, né? Então, o que aconteceu? O Bartolomeu Dias sai aqui e vem. O problema, pessoal, é que aqui, ó, bem aqui, tá vendo aqui, ó? Tá? O local era apelidado de Cabo das Tormentas. Por quê? Porque era uma região de muito encontro de mares ali. Então era um local propício a tempestades, tá? E acreditava-se na época que vários, não tem prova, né? Que vários navios que tentaram por ali passar afundaram. Então Bartolomeu Dias tem a ideia de buscar a região ali e consegue atravessar e chega aqui. Comemorando essa travessia e essa primeira grande conquista, o rei de Portugal muda o nome aqui, ó, de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Então Portugal se torna o primeiro país europeu a descobrir um novo caminho para chegar nas Índias, tá? E aí, claro, isso se torna algo positivo, claro, mas também desperta a ira e a inveja de outros países europeus, né? Merecemos também destaque para Portugal a chegada da América, mas aí eu vou contar depois, porque nesse meio tempo nós vamos falar um pouquinho da Espanha. Então Portugal, tá? Portugal então é o primeiro país a encontrar um caminho para as Índias. Pessoal, acabei de falar para vocês que isso desperta inveja, ira, enfim, tudo. E os espanhóis então começam a querer também a sua descoberta em relação a isso. Mas não é um espanhol que vai tornar a Espanha, colocar a Espanha nesse cenário. O genovês italiano Cristóvão Colombo faz um estudo minucioso sobre a Terra e descobre, em seus estudos, que a Terra era esférica, ou redonda, para ser mais entendedor, mais fácil entender, que a Terra é redonda. Então, Cristóvão Colombo tem uma ideia. Vou chegar às Índias dando a volta ao mundo. Conseguiram entender, pessoal? A ideia de Colombo saía da Espanha, dava a volta ao mundo e chegava nas Índias e por ali ele viria
dava novamente a volta e chegaria novamente à Espanha. Colombo não tinha grana para isso. Ele vai aonde? À Espanha, ao rei espanhol, e começa a pedir ao rei um financiamento para que ele pudesse vir. Inicialmente, claro, o rei espanhol não aceita. Primeiro porque não acreditava-se na ideia da forma esférica da Terra. Mas depois de muita insistência de Cristóvão Colombo, o rei da Espanha, fala assim: tá bom, vou lhe financiar essa viagem, tu não vai voltar mesmo, tu vai morrer no meio do caminho e depois eu vou perder essa grana aí, mas tu vai parar de me encher o saco. Então, pessoal, Cristóvão Colombo recebe ajuda financeira do rei da Espanha, prepara 3 grandes caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina era o nome das caravelas, e sai, tá, da Espanha. Navega, né? E no dia 12 de outubro de 1492, olha que interessante, Cristóvão Colombo se depara com terra. Chega e bate na terra. Opa, chegamos aqui, ó, tem terra aqui. Para Cristóvão Colombo, aonde que ele tinha chegado? Nas Índias. Tá? Cristóvão Colombo tinha certeza que a hora que chegou ali naquele local, ele havia chegado às Índias. O que ele faz então? Primeiro desce, né? Claro, tem ali o contato primeiro com as pessoas que ali moravam, né? Com os nativos daquela região. E a primeira coisa é chamar todo mundo de índio, né? Ah, os caras estão na Índia, os caras são índios, né? E começa a explorar a região. O problema é que Colombo nunca havia estado lá no Oriente. Só que, claro, haviam relatos de tudo aquilo que já havia acontecido lá. Colombo não achou especiaria, não achou cravo, não achou canela. Achou muito ouro, pessoal. Ouro, tá? Colombo, então, começa a perceber que aonde ele estava não se tratava das Índias, do Oriente. Se tratava de um novo continente encontrado, ou seja, pessoas também estavam no planeta Terra e eles não sabiam. Ou seja, Colombo havia descoberto o novo mundo, pessoal. Só que ninguém tinha ideia da proporção daquilo ali. Manda-se uma carta lá para o rei da Espanha e o murmurinho na Europa nossa, meu Deus, só achamos um novo mundo, tem gente morando aqui. Só que Colombo relata nas suas cartas, primeiramente, né, antes de retornar, que tinha muita riqueza e muito ouro aqui. A primeira coisa que o rei da Espanha faz é o quê? Opa, a terra é minha. Mandei o cara lá, sempre acreditei nele desde o começo. Mandei o cara lá, o cara foi financiado pela Espanha, achou a terra é minha e tudo que está lá será explorado e a terra será colonizada pelos espanhóis. Tá tudo certo. O problema é que Portugal também era uma grande potência naquele momento no cenário europeu e começa a ameaçar um possível atrito com os espanhóis pela detenção e também colonização da nova terra que aqui estava. Conversa vai, conversa vem, ameaça de conflito, ameaça de guerra. Decide-se então, pessoal, que seria criado uma divisão das terras. Bastante atenção agora. Parte ficaria para Portugal, parte ficaria para a Espanha. Cria-se então o Tratado de Tordesilhas, pessoal, que era um documento que legalizava uma linha imaginária traçada na América, propondo que partes da terra seriam portuguesas e partes da terra seriam espanholas, tá? E o que isso tem a ver comigo e com você que está aí assistindo? Pessoal, nós brasileiros sabemos desde o início que fomos colonizados pelos portugueses. Mas por que nós não ficamos com os espanhóis? Porque no Tratado de Tordesilhas, a região onde hoje é o Brasil, ficou para o lado oeste, para o lado de Portugal. Então, para o leste, para o lado de Portugal. Por isso que nós ficamos. Todo o restante da América, tá? Ficou para a Espanha. Por isso que falam espanhol. Um detalhe importante que eu não falei. Quando Colombo chegou, pessoal, nas Bahamas, onde hoje é o México. Ali era território dos astecas. Os índios que ali, ou os nativos que ali habitavam, eram os astecas. Para cima,
tá, do México, sabe? Todo mundo sabe que nós temos Estados Unidos e Canadá, seria descoberto e colonizado mais para frente um pouquinho, mas aí lá pela Inglaterra já, tá? Para nós aqui, Vale do México para baixo, que o Tratado de Tordesilhas começa ali onde Colombo chegou e vem até a pontinha lá do Chile lá embaixo, né? Então o Tratado de Tordesilhas era isso. Nós brasileiros ficamos do lado que seria português e o restante ficou para a Espanha, tá? Antes de eu mostrar o Tratado de Tordesilhas, entendam o que Colombo queria fazer, pessoal. Ó, Colombo saiu da Espanha e queria dar a volta ao mundo. Só que ele chega aqui, ó, tá? Onde depois vai virar o México, né? As Bahamas, a América Central e tudo para baixo aqui, ó, tá? Da América do Sul, se torna uma divisão entre Portugal e Espanha, tá? E o Tratado de Tordesilhas... desculpa, pessoal, eu acabei não colocando aqui uma fotinho do Tratado de Tordesilhas, mas eu prometo a vocês que eu mando lá no nosso grupo uma fotinho do Tratado de Tordesilhas, tá? Então deixa eu voltar para o texto aqui para continuar explicando. Então o Tratado de Tordesilhas tem exatamente essa função, dividir a América, tá? E é por isso que aí eu vou voltar aqui, ó, e aí a terceira grande empreitada portuguesa vai ser a chegada à América. Em 1500, Pedro Álvares Cabral vem à América. Aí a gente vai desmistificar um pouco daquilo que você aprendeu talvez quando menorzinho lá na escola. Acredita-se que Cabral chegou perdido, que estava indo às Índias pelo Cabo da Boa Esperança ali, contornar a África, e nesse meio tempo se desviou a rota e ele veio ao Brasil. Só que aí prestem atenção, pessoal. O Tratado de Tordesilhas é de 1496. O Cabral vem para cá só em 1500, ou seja, anos depois. Acredita-se que Cabral não veio por engano ao Brasil, que Cabral teria vindo orientado pelo rei de Portugal para conhecer parte das terras que haviam ficado para Portugal. Então, essa chegada à América por parte dos portugueses nada mais é que o que? Um reconhecimento, o primeiro contato que eles teriam com a nova terra, tá? E aí a gente sabe que o resto eu vou contar para vocês nas aulas que nós viramos mais para frente, tá? Mais provável lá na sequência a gente vai falar de como que os portugueses trabalharam a colonização aqui na nossa região e os espanhóis trabalharam a colonização do lado deles ali, tá, pessoal? Basicamente, então, o que nós tínhamos que falar dessa descoberta das novas rotas era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Tanto Portugal e Espanha foram responsáveis por encontrar o novo mundo, as Américas, que depois, claro, será incorporado com os Estados Unidos e Canadá, e aí nós teremos lá na frente o novíssimo mundo, que vai ser a descoberta da Oceania para fazer esse desenho que a gente tem hoje. Beleza, pessoal? Basicamente, grandes navegações, era isso que eu tinha para falar para vocês. Eu vou encerrar agora, para a gente poder continuar o nosso desenvolvimento assim. Prestem atenção aqui comigo. Tudo isso faz com que a Europa se desenvolva, né? Acabei de explicar para vocês. Descoberta de novo mundo, gente se desenvolvendo para todos os lados. Só que aí, lá na Europa, começa a surgir uma frente muito importante, que é uma frente intelectual, tá? Que vai desmistificar muita coisa que acontecia na Idade Média. Lembra que a gente falou na aula passada? O período medieval era marcado pelo amplo poder da Igreja Católica, né? Que era responsável por dizer tudo aquilo que a população deveria fazer. Como a Europa deu uma evoluída, intelectualmente houve também uma evolução. Então, a partir de agora, vai surgir uma nova corrente chamada de humanismo, que vai ser o quê? Um movimento intelectual que a partir de agora vai dar valor e glorificação ao homem, pessoal, não só ao divino, também ao homem. A Idade Média mostrou que o homem era simplesmente um mecanismo, né, da vontade divina, segundo a igreja. Os humanistas começam a perceber que não, que até tudo bem, o homem podia ter lá o seu contato espiritual, mas que ele tinha também o seu valor e a sua forma de pensar aqui no plano terreno, né? A partir de agora, então, os humanistas tornam o homem centro das indagações e das preocupações. A vida do homem passa a ser discutida, tá? Com isso, surgem conhecimento e saber.
E é claro que o humanismo dá o pontapé inicial para a principal mudança de atitude europeia naquele momento, que é o Renascimento, pessoal. O que é esse nome tão bonito que tem a ver com renascer, né? É exatamente isso. O nome Renascimento tem a ver com o renascimento da Europa. A Europa viveu 1000 anos de Idade Média, que é também conhecida como Idade das Trevas, em uma escuridão de saber, de cultura, de inteligência. O homem medieval nascia apenas para lutar e morrer. E claro, o amplo domínio católico, na Igreja Católica na época, facilitava e suprimia essa revolução intelectual do homem. Mas o Renascimento vem para isso, pessoal, tá? Ou seja, cultura, artes e ciência mudam do período medieval para a fase da Idade Moderna. E isso vai acontecer a partir do século 13, isso lá na Itália, e a gente vai acompanhar essa mudança a partir de agora, né? Basicamente falando, Renascimento é a expressão do movimento humanista, onde o homem passa a ser destaque nas artes, nas letras, na filosofia e na ciência. Mas o principal motivo, né, da existência do Renascimento, desses homens que faziam parte do Renascimento, era confrontar as afirmações religiosas e tentar, claro, desmistificar os dogmas da igreja. Ou seja, tudo que a igreja falava, nem tudo era verdade. E claro, através de muito estudo, de muito conhecimento, de muita concentração, os humanistas e os renascentistas vão aos poucos desmistificar a igreja, né? Derrubar as afirmações e também derrubar dogmas. E eu quero destacar para vocês agora 4 momentos importantes da história por parte dos renascentistas. Olha que interessante, pessoal. Nós vivíamos durante o período medieval sobre a batuta do geocentrismo. O que é o geocentrismo? A igreja pregava para mim que a Terra era o centro do universo e que os outros astros estavam sempre ao redor da Terra. Nicolau Copérnico e mais na sequência Galileu Galilei descobrem que não era por aí. Um estudo mais aperfeiçoado dos astros, né, mostram que o Sol estava lá paradinho no universo e que os planetas, inclusive a Terra, girava ao redor do céu. E tanto Nicolau Copérnico quanto Galileu Galilei mudam, né, e criam a sua teoria que a gente vai chamar de heliocentrismo. O heliocentrismo, então, propunha o Sol como centro do universo. E essa foi a primeira grande teoria que desmistifica uma das afirmações religiosas e um dos dogmas propostos pela igreja. Então, o heliocentrismo é, claro, um grande marco, né, para a gente entender como que funcionava essa mudança de atitude dos pensadores italianos naquele momento. Outra situação importante foi a mudança do teocentrismo para o antropocentrismo, pessoal. Ou seja, Deus não está mais no centro de todas as discussões. Deixa de ser importante? De forma alguma, tanto que o poderio religioso permanece. Mas, claro, os renascentistas propõem que o homem passa a ser, sim, também centro das indagações e do questionamento. Ou seja, nós saímos do total teocentrismo para a chegada do antropocentrismo, o homem como centro do universo. Tudo isso deixa, claro, a igreja bem irritada, né? Bem chateada. Aí você pode me perguntar, mas ninguém reagiu? A igreja não houve nada que ela fizesse? Houve, pessoal. A igreja tenta lutar contra isso. A igreja tenta lutar contra isso. E como que ela luta contra isso? Perseguindo aqueles que eram contrários às suas ideias, tá? Ou seja, todos aqueles que não concordavam com as ideias ainda medievais eram considerados hereges, ou seja, inimigos da igreja, e deveriam pedir perdão pelo seu pecado. Caso isso não acontecesse, né, caso o pedido de perdão e voltassem a entrar nas suas ideias, eles eram condenados em um tribunal da Inquisição. E essa condenação era, claro, a pena de morte. Aí morriam de diversas formas, né, eram torturados de diversas formas, mas a mais comum dos crimes, né, da Inquisição
era a morte na fogueira. Então, pessoal, nós tivemos inúmeros pensadores, tá? Do Renascimento, que foram condenados pela igreja como hereges e foram mortos na fogueira. Outra perseguição, só para a gente finalizar, era em relação às mulheres, né? As mulheres que a partir do Renascimento começaram a se soltar um pouco mais com as suas ideias, mas a igreja não aceitava e acusava as mulheres de bruxas, né? E todas eram queimadas na fogueira, né? A barbárie era tanta que a igreja chegou a criar um livrinho para você identificar uma bruxa, e esse livrinho era distribuído nas comunidades para, se você identificasse uma bruxa, você denunciava a igreja e a igreja buscava essa pessoa para julgá-la no tribunal. Enfim, mas mesmo com todas essas barbáries, o Renascimento se difundiu, as ideias renascentistas se expandiram pelo mundo e, claro, aquela coisa retrógrada do período medieval foi ultrapassada e a tendência foi só evoluir a partir desse momento. Tá bom, pessoal? Espero que eu tenha sido claro, tá? Fiquei devendo o mapinha ali da Tratado de Tordesilhas, eu vou postar lá no nosso grupo para você ter só uma visão do que era. E claro, espero que didaticamente eu tenha sido esclarecedor, e se ficou alguma dúvida, claro, podem me procurar que eu tire essa dúvida, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.